Fala galera, tranquilo? Tô aqui estreando meu corte de cabelo novo. Agora é mais fácil, não precisa usar boné. Onde eu vou, acorda. É muito bom isso, cara. Acorda de manhã, não precisa pentear o cabelo. Enfim, tô aqui para fazer a nossa devocional. Tô em Lucas 17. Já tô acostumado, né, ao ar livre. Nosso culto é na praça, mas enfim. Lucas 17 tem umas 3 ou 4 coisas interessantes pra gente debater ali. A primeira está no versículo 5, quando os apóstolos chegam para Jesus e dizem o seguinte. Eles pedem para Jesus, né? Senhor, aumenta a nossa fé. Isso é um negócio interessante. A gente já viu alguns episódios na Bíblia onde a fé das pessoas é crucial para que algo que eles pediram aconteça, seja cura, seja lá o que for. E aí eles falam, aumenta a nossa fé. E aí Jesus responde o seguinte: se a fé de vocês fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a essa figueira brava, arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Isso aqui traz uma discussão interessante para nós, que é o quê? Nos nossos dias, nós não precisamos de fé aumentada, nós precisamos de fé realizada. Você consegue captar a diferença? A gente não precisa de fé aumentada, a gente precisa de fé realizada. Essa ideia de que você não recebeu X, Y ou Z porque você não teve fé o suficiente, isso é falso, isso não existe. Porque Jesus disse o seguinte: se a fé de vocês fosse mínima, o que vocês tivessem falado ia acontecer. E essa fé mínima é uma fé realizada. Realizada em quem? Realizada na crença que Jesus é o Filho de Deus. Então não é uma fé aumentada. Ninguém precisa de mais fé ou fé exponencial. A gente só precisa de uma fé realizada. Uma vez que você entende o que é essa fé, você não precisa mais aumentar fé nenhuma para que nada aconteça para você. A primeira coisa que a gente tira daqui é isso. Nós precisamos de fé realizada e não fé aumentada. Não é uma fé circunstancial, é uma fé substancial. Captou a diferença? Não é circunstancial, não depende das circunstâncias para você ganhar ou perder. Ela é substancial, ela depende da substância da fé. Aí você vai lá para Hebreus capítulo 11, que fala da definição de fé. Enfim, essa é a primeira coisa que a gente pode aprender. A segunda coisa, ainda no capítulo 17 de Lucas, está no versículo 10. Jesus se apresenta ali, deixa eu ver onde está aqui. Isso, ele falando para os discípulos. E aí, os discípulos, na conversa com ele, no versículo 10, ele diz o seguinte: assim deve ser com vocês também. Depois de fazerem tudo que foi mandado, digam, somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Tem muita gente que espera, em inglês a gente chama de accolades, né? É o tapinha nas costas. Nossa, muito obrigado por você ter vindo e tal. E é claro que quando se trata de liderança, a gente tem que tratar as pessoas bem, a gente tem que cativar as pessoas. Está aí uma dica de um bom livro para você ler, um clássico, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Enfim, tudo isso é importante. Mas Jesus está dizendo aqui o seguinte: da mesma maneira que ele falou que ele, sendo o Senhor, ele veio para servir, não para ser servido, isso se aplica aqui também. Quando a gente fizer o que acabou de fazer, aqui a história que o mestre chegou em casa e o servo preparou a comida, e o servo não fica esperando um muito obrigado do Senhor. O servo só fez o serviço dele. É igual quando a gente é criança e a gente tira um 10 na escola, chega em casa e espera ganhar um presente. Não fez mais que sua obrigação. Então nós, quando se trata do serviço de Deus, porque nós também somos servos de Cristo, nós somos co-herdeiros sim, desde que nós soframos com Ele, como dizem Romanos. Nós somos filhos sim, mas nós também fomos feitos livres do pecado para nos tornarmos escravos de Cristo. Então a gente precisa entender como Paulo, ele se apresenta como escravo de Cristo, Pedro se apresenta como servo de Cristo, doulos. Então a gente precisa entender que nós também somos servos. E os servos não fazem nada mais, nada menos do que o seu trabalho. Então não espere, muito obrigado, não. Desenvolva uma consciência de que você também é servo. E quando você também é servo, você faz porque é o seu trabalho. E você faz com alegria. E aí, continuando, aparece na história aqui a cura de 10 leprosos. Jesus cura 10 leprosos, eles vão embora e só um volta para agradecer. E esse que volta para agradecer é samaritano. E aqui tem uma lição de gratidão para nós. Quantos de nós não crescemos na igreja, conhecemos a Deus e somos ingratos por aquilo que temos, ao passo que outros que vivem uma vida de rebeldia contra o Evangelho, quando Jesus os encontra, apresentam uma gratidão gigantesca. Lógico que é o contexto aqui que eu estou usando, é uma analogia para os nossos tempos modernos, mas aqui o único que voltou foi o samaritano, aquele que era desprezado, aquele que não merecia nada, de acordo com os judeus, foi o único que voltou. 10%, né? Ele curou 10%. Só um voltou e esse um ainda era samaritano.
Que vergonha. E aí, por último, no versículo 21, Jesus está falando aqui do reino de Deus, e ele diz que o reino de Deus está dentro de cada um de vocês. Ele falou assim: não acredite quando falarem, o reino está lá, o reino está aqui, Jesus chegou, Jesus vai voltar. Não, o reino está dentro de vocês, o reino está próximo, e a gente não pode dar bobeira, a gente não pode perder tempo, a gente tem que passar a viver o evangelho de uma maneira genuína. Agora, recentemente, a gente está comemorando 500 anos de reforma, e no meu Instagram pessoal mesmo, recentemente eu coloquei 500 anos de reforma de quê? Vale a pena comemorar essa reforma? Comemorar 500 anos de reforma é igual comemorar 500 anos de independência no Brasil. É tudo de mentirinha, é tudo mascarado, né? Porque a reforma, na verdade, a intenção foi ótima, mas não reformou nada, continua tudo a mesma coisa. Mudou algumas coisinhas da igreja evangélica, mudou algumas coisas na liturgia do culto, mas a intenção da reforma, o coração da reforma, o trazer a palavra, né, o acesso à palavra de Deus para todos, isso daí continua a mesma coisa, cara. Quanta gente não tem acesso à palavra de Deus, não porque não consegue comprar ou não consegue obter, porque na maioria das igrejas você consegue até ganhar de graça, mas porque nós fomos doutrinados a não ler, a não buscar, a não pesquisar, e a gente continua sem acesso, sem informação, e um povo sem informação é um povo facilmente enganado. Infelizmente é isso que acontece nas igrejas hoje. Na maioria, não todas. Tem muita igreja boa por aí, mas na maioria das igrejas as pessoas estão sendo enganadas. O meu povo padece por falta de conhecimento, já dizem as escrituras. Então, vamos investir em conhecimento, vamos aprender, vamos ler, para a gente ter motivo para comemorar 500 anos de reforma. Beleza? Fiquem na paz, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.